Dentro de um período aproximado de 1400 anos, o conjunto de 66 livros denominado Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de regiões e culturas diferentes em 3 línguas distintas, tais como o hebraico, alguns fragmentos em aramaico e em grego koiné. A Bíblia é a palavra de Deus, propriamente dita. Deus é o autor desta mini biblioteca. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Talvez a data no qual Paulo escreveu pela última vez para o jovem Timóteo foi no ano 62 depois de Cristo. Logo, o velho apóstolo haveria de escrever mais uma vez, só que esta vez para Tito, e assim daí para frente estaria aguardando a sua sentença de morte pelo imperador Nero no ano 64 depois de Cristo. O que será que significa a frase "toda a escritura é inspirada por Deus"? Paulo estava se referindo ao Velho Testamento ou ao Novo Testamento? Bom, certamente aos dois, no entanto, e com maior vigor ao Velho. Lembre-se, o Novo Testamento ainda estava incompleto, pois a narrativa do Evangelho segundo o apóstolo João faltava a ser escrita. Também suas 3 cartas e o livro de Apocalipse. Isso e sem desconsiderar a carta de Judas e a carta de Tito. Nesse caso, penso que todo cristão deve possuir e estudar a Bíblia como um todo, do Gênesis ao Apocalipse. Mas aí alguns dirão: nós somos cristãos, nós não devemos estudar o Antigo Testamento. Numa situação como essa, eu responderia: depende, meu amado irmão, veja só. Quando o intuito de estudar do Gênesis a Malaquias for para entender o Novo Testamento e para tirar desses textos lições práticas para o nosso dia a dia, devemos estudar sim. Outro motivo que eu poderia acrescentar é que nos livros veterotestamentários podemos encontrar a história do relacionamento de Deus com a humanidade, desde a criação da vida na terra, a queda do homem, as promessas e assim por diante. O Velho Testamento foi inspirado por Deus, contém história, profecias e poesia. É simplesmente rico em conteúdo. Como podem ver, vale a pena, sim, estudar a primeira metade da Palavra de Deus. Olha o que Paulo escreveu: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que livros e pergaminhos Paulo estava se referindo? Os livros do Antigo Testamento. Na realidade, muitas das cartas dele contêm versículos extraídos do Antigo Testamento. Como é possível observar, mesmo Paulo sendo apóstolo e cristão, ele continuava estudando e ensinando usando os textos do Velho Testamento. No final das contas, são as palavras inspiradas por Deus. Não é errado e muito menos um pecado pregar e ensinar se valendo dos textos do Antigo Testamento. A Bíblia é antiga, porém é sempre atual. A Bíblia sempre apresentará um panorama dos problemas do ser humano e das soluções que nós precisamos. Contemple este texto. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. O rei Josias poderia ter dito: este documento é muito antigo e obsoleto. Há mais ou menos 500 anos ninguém tem celebrado a Páscoa, nem os meus pais e avós a celebraram, porque eu deveria de fazê-lo. Mas, como você já sabe,
Essa não foi a resposta do rei, pois, embora o livro da lei fosse antiga, não era desatualizada e ele quis prosseguir conforme estava escrito no livro. Animo a vocês para lerem e estudarem com muito rigor o Antigo Testamento, não para se tornar um judeu, mas sim para ser um melhor discípulo de Jesus. E para concluir, convido-lhe a uma reflexão final complementar. Porque um judeu não lê e nem possui um Novo Testamento? Porque ele não aceita Jesus como o Messias ou o Cristo, portanto, ele não acredita no Novo Testamento. Aí eu pergunto, se caso você seja uma dessas pessoas que, ao invés de ter uma Bíblia completa, só tem a metade dela, ou seja, unicamente o Novo Testamento, é porque, por acaso, você não acredita que o Antigo Testamento é também a palavra inspirada por Deus? O que você acha? Que Deus continue nos abençoando.